Bom dia, Aline do canal Burgonha, esse canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E hoje eu vou falar um pouquinho mais da colheita. Então, nós estamos em pleno verão europeu. E, bom, normalmente quando se fala verão europeu, nós começamos a se projetar, então, para o que vai acontecer mais ou menos daqui uns 2 meses, até um pouquinho menos, que é a famosa colheita na Borgonha. Então, o que vocês sempre me perguntam, existe festa para colheita? Não, não tem festa para abertura das vindimas, né, da colheita, não. Existe a festa de encerramento, mas isso são entre os produtores. Então, cada produtor, cada vinícola, quando a equipe deles acaba de fazer a colheita, eles se reúnem, seja para um almoço, seja para um jantar, um churrasco, seja o que for. Algo informal, mas não é para o turista. Para quem não participou, não existe isso, tá? Porque tem outras regiões da França, por exemplo, a Provence tem a abertura das vindimas, tem o fechamento, mas isso na Borgonha não vai ter, tá? Outra pergunta que vocês sempre me questionam: é possível participar da colheita? Participar colhendo? Não. Primeiro que para nós é um momento festivo, para nós é diferente, mas aquilo lá é o resultado de um trabalho árduo e sério durante alguns meses. Então, para o produtor aquilo é crucial. A produção dele está naquele momento, o resultado do que ele vai colher. Então, como aqui o enoturismo não é tão desenvolvido, e também não é só por isso, é uma questão do caderno de regulamentação, tem um limite de produção, enfim, tem muito questionamento atrás disso. Então, não é aberto ao turista, tá? É lógico que quando nós vamos fazer o passeio pela Rota dos Vinhos, quem já esteve comigo já viu várias vezes, eu já coloquei várias vezes no Instagram, nós vamos ver a colheita e muitas vezes eu paro o carro, nós vamos conversar com quem tá colhendo, é festivo, eles gostam disso. Mas assim, não dá para ficar colhendo. Ah, tudo bem. Tem uma outra vinícola que no momento que eles estão colhendo, você quer ter a experiência? Pode acontecer, mas não é uma regra. Ele pega, te dá o alicate, você corta uma uvinha, mas o turista vir, eu quero colher? Não, tá? Primeiro que se você realmente quer trabalhar na colheita, você tem que ter passaporte europeu, senão é ilegal, você não pode. Se você tem passaporte europeu e realmente quer trabalhar na colheita, tem um monte de vaga. Eles estão pedindo encarecidamente, porque falta trabalhador, tá? Mas aí vocês têm que tentar se organizar, aí está aqui no momento da colheita, que pode durar uma semana, que pode durar 15 dias, enfim, cada vinícola vai ter a sua quantidade de hectares e vai ter a sua quantidade de dias para colheita, certo? Uma outra vinícola, que é mais turístico, vamos dizer, mais turismo de massa, eles fazem um passeio de colheita, ou seja, você paga para colher, o que eu acho que não é tão interessante, não é autêntico. Primeiro que você vai pagar, teoricamente, para trabalhar. Tudo bem, não é o dia todo, são algumas horinhas, mas eu acho que não é algo necessário. Bom, cada um fica livre de fazer o que quer, mas não é muito a minha política de passeio. Então, o que eu gosto, é realmente ver o autêntico. Muitas vinícolas vão até falar assim, eu até recebo você para degustar, mas você vai ter que se adequar aos meus horários. Tudo bem, então eu acho que é isso, é a vida real da vinícola, que eu sempre falo para vocês. A vinícola nesse momento não vai estar arrumadinha, linda, limpinha esperando vocês, vai estar a vida real. Então muitas vezes, quando eu estou fazendo a Rota dos Vinhos, né, com vocês, nós estamos chegando na vinícola, tá chegando junto as caixas de uva, né, as caixas que acabaram de ser colhidas. E aí eles vão mostrar todo o material, a table de tri, vocês vão ver assim que a vinícola às vezes está sujo de semente, de mosto, porque eles estão naquele momento eles estão fazendo algum processo, tá? Então isso é a vida real, acho que isso é muito mais interessante. E a colheita, quando vocês fazem a Rota dos Vinhos, que realmente está acontecendo a colheita, nós vamos ver várias vezes. Então assim, é normal, vai acontecer, se vocês estiverem realmente na época da colheita, quando nós vamos percorrer aí a Rota dos Vinhos, isso vai acontecer, tá? É um momento, querendo ou não, festivo, apesar de não ter uma festa propriamente dita festivo, o Boni fica bem movimentado, os bares a vinhos ficam movimentados, os restaurantes, não fica lotado, mas é bem movimentado, inclusive muito mais que julho e agosto, que julho e agosto são as grandes férias escolares na Europa, mas como a Borgonha não é um local necessariamente, não vem tanta criança, não é igual praia, não. Então, assim, é movimentado, mas não é lotado, tá? Mas se organizem em questão aos restaurantes, se vocês querem realmente um restaurante muito específico, reservem antes, porque aí acaba sendo movimentado, eles não fazem, em geral, não faz mais de um serviço, então lotou, as mesas encheram, acabou, não tem outro serviço, então se organizem. Em relação aos hotéis também,
Porque setembro, justamente, o ano letivo começa em setembro, as crianças voltam às aulas, mas aí tem muito aposentado, tem gente que não tem criança pequena, ou que não tem filhos, que acabam deixando para viajar em setembro, pela colheita, por tudo isso ainda que a região oferece, tá? Então é uma questão de organização. Outro ponto importante, a colheita na Borgonha, ela é manual ou mecânica? Na verdade, na Champagne, assim como para fazer os espumantes, né, espumante não, cremant, desculpa, a colheita é obrigatoriamente manual. Para fazer o vinho tranquilo é tudo aquilo que não tem bolha. Não, eu estou falando da Borgonha especificamente, não é obrigatório ser colheita manual. Mas a maioria das vinícolas, eles vão colher manualmente, porque eu sempre falo, sempre comparo. O vinho hoje da Borgonha é um produto, um produto de luxo praticamente. Então, assim, para você ter é um produto artesanal, de luxo, único. Então, para você ter um melhor controle, apesar de encarecer, a colheita é manual. A maioria das vinícolas vão fazer manualmente, tá? Eu dou como exemplo que é como a alta costura, são os mínimos detalhes. Então, manualmente vai ser melhor. Há quem faça mecânica? Então, o mecânico, em geral, é um robozinho, que é ele específico, que passa no meio da parreira. Ele tem as perninhas altas, quem já esteve aqui comigo já viu. Tem as perninhas altas, é o que a gente chama de enjambé. Então, ele vai sacudir os cachos e aqueles que estão maduros caem. Mas, às vezes, está maduro, mas está podre. Não necessariamente está em boas condições, tá? Então, essa é a diferença. E no caso da colheita manual, vai ter alguém da vinícola dando as instruções, né, para a equipe que vai colher. E ela vai falar, então eu quero isso, e eles vão fazer já uma pré-seleção no próprio pé. E aí depois tem uma segunda seleção, né, na mesa, que a gente chama de mesa de tri, que eles vão fazer uma segunda seleção. Então, para vocês verem realmente que é rígido, e por isso que não tem turista que colhe, assim, não tem muito turista, porque realmente aquilo, eles vão depender daquilo, eles dependem daquilo para viver, para fazer o vinho, para fazer o produto final deles, tá? Então, fica aí um pouquinho, né, das respostas, como são em relação à colheita. E quando começa? Dá uma data exata por enquanto, nós estamos hoje no final de junho, dá uma data exata por enquanto, eu não consigo dar, mas tudo leva a crer que vai ser começar na primeira semana de setembro, talvez na última de agosto. Mas assim, esse ano, se o clima continuar como está, tudo leva a crer que vai começar aí na primeira de setembro. Os produtores estão relativamente contentes com a safra, bom, ainda não saiu, mas com 2025, porque foi um ano que, né, no próprio pé, já coloquei algumas fotos no Instagram, as folhas estão perfeitas, os cachos não têm doença, ao contrário do ano passado, que muitas vinícolas perderam uma grande parte da produção em 2024, a maioria perdeu, porque muita chuva, o problema da Borgonha não é peste, o problema da Borgonha é fungo, muita umidade, mídio. E então esse ano tudo conspira para que seja uma safra assim excelente. Então vamos continuar aí torcendo para que tudo dê certo, que tenha quantidade, né, que tenha uma quantidade maior, né, bom, não vai ser impossível ser menor que o ano passado, mas que tenha uma quantidade relativamente boa, tá? Então é isso. Provavelmente na primeira semana aí de setembro. E o que é interessante, né, aqui na Borgonha, como é muito tradicional a colheita aqui, muitos chefes de empresa, médicos, advogados, eles acabam pegando alguns dias de férias para participar da colheita. Não necessariamente pelo salário em si, mas pela festividade do momento, pela beleza, pela tradição do momento. Porque, bom, eles acabam almoçando juntos, a equipe, tomam o vinho da vinícola, é um momento assim bem festivo. Não tem uma festa geral, mas é um momento, o clima é festivo. Então, por isso, mesmo que não tenha algo especificamente para o turista, eu acho que vale a pena vir, porque é muito interessante. Fazer o passeio de bicicleta é super legal também, porque vocês vão ver lá a colheita. É lógico, nós vamos parando o carro, onde dá para parar, e vocês vão participar, e muitas vezes eles vêm interagir com vocês. Então, assim, não é algo... são os improvisos bons que eu falo, e que sempre acontece. Todo ano tem um improviso bom que acontece. Tá? Então é isso, acho que falando da colheita, né, especificamente, então resumindo aqui, não tem uma festa em especial, mas é um momento festivo, é um momento muito agradável. Como na Borgonha, como eu gosto de sair do turismo de massa, nós vamos adaptar ao ritmo deles, mas nós vamos fazer algo bem especial, do mesmo jeito, com degustação, bem legal também, bem interessante. Tá? Então acho que é super válido e eu espero vocês aqui na Borgonha. À très bientôt!